Fala, meu povo! Hoje a gente vai conversar sobre um dos assuntos mais polêmicos dentro da igreja cristã nos últimos 2000 anos. A pergunta é: posso perder minha salvação? Eu sou Léo Soares, você está no meu canal, você pode fazer parte dele também. Como que você vai fazer isso? Você vai se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Você tem que participar, rapaz. E tem diversas formas de participar aqui do canal. A primeira delas através do Palavra em Movimento, que é o nosso canal no Instagram, no WhatsApp, onde a gente coloca devocionais durante a semana que abençoa a sua vida, a sua família. A gente te incentiva a ler mais a Escritura e a entender o que está sendo dito, cara. Às vezes a gente lê a Bíblia, não entende, mas no Palavra em Movimento a gente quer trazer um entendimento do Espírito Santo para a sua vida. O link vai estar aqui embaixo na descrição, então clica no link e faça parte. Outra forma de participar também é sendo membro aqui do canal, porque quando você é membro, você fala para o YouTube assim, ó, eu me inscrevi nesse canal, eu curto, eu assisto, mas ainda mais, eu quero investir para que essa mensagem que chegou para mim, ela chegue mais longe. Então, se você quer fazer como essas pessoas que estão aparecendo aqui embaixo, você quer investir nesse canal, cara, eu quero te convidar a ser membro do canal, clica aqui embaixo, tem conteúdos exclusivos, tem muita coisa, e além do mais importante, você vai fazer essa mensagem chegar ainda mais longe. Então, Deus abençoe você e clica aqui embaixo e seja membro. E por último, não menos importante, quero que você deixe seu comentário aqui. Como eu falei, cara, é muito importante o seu comentário. Muito importante para a gente entender se o assunto que está sendo debatido aqui está sendo coerente com a Escritura. Eu quero também conhecer de onde que você é, qual é o nome da sua igreja, o nome do seu GC. Eu quero saber, cara. Coloca aqui embaixo então e vamos para cima. Cara, e o texto que eu vou ler hoje está em Hebreus 6, versículo 4 ao versículo 6, e é um texto muito difícil, então presta atenção, vai aparecer aqui na tela, mas presta atenção, que a gente vai responder 3 perguntas para a gente compreender um pouco do que, né, o escritor de Hebreus está falando nesse texto. É difícil de entender? É, mas se você ficar aqui até o final, a gente vai chegar ao entendimento profundo da palavra de Deus. Então vamos lá. Ora, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Meu Deus, esse texto é um pouco difícil. Então por isso a gente vai responder essas 3 perguntas, porque elas surgem quando a gente lê esse texto. E a primeira delas é: o cristão pode perder a salvação se viver sem santidade? Cara, Hebreus 12, 14 fala assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Esse texto de Hebreus parece que aponta para algo que é o seguinte: se eu tropeçar, eu perco tudo. Parece que se eu errar, eu posso perder algo. Parece que se eu não fizer as coisas da forma correta, eu vou perder algo. E é muito relevante esse texto, porque para a gente entender sobre salvação, esse tipo de texto vai fazer diferença na nossa análise. Mas uma coisa que a gente precisa observar é que a santidade, ela não é a causa da salvação. Como assim, Léo? Eu não sou salvo porque eu sou santo. Deus olhou e falou assim: esse Léo, esse cara, ele é santo, então eu vou salvar ele. Não! Santidade é um fruto da salvação. Eu sou santo porque ele me salvou. Como assim? 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. E vai ter também 1 João 3,9, que fala assim, ó: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Cara, você tem que pensar, quando a gente vê esses textos, a gente pensa numa árvore. Uma árvore, ela não dá fruto para virar árvore. Como assim? Ela não dá fruto, logo ela é uma árvore. Ela dá fruto porque ela é árvore. Tá entendendo? Não é porque eu sou santo, eu sou salvo. Eu sou salvo, por isso eu sou santo. Eu sou transformado pelo Espírito Santo, por isso eu sou santo. Eu sou salvo por meio de Jesus, por isso eu sou santo. Eu sou salvo de graça, sem merecer. Por isso, o sangue dele me purifica. Por isso, eu sou livre do pecado. Eu não sou livre do pecado e, de repente,
Gente, Jesus, eu não faço o primeiro movimento, é ele que fez. Tá entendendo? Eu não faço o primeiro movimento, é ele que fez. Logo eu sou santo porque ele é santo, não porque eu sou santo. E uma coisa que a gente pode entender é que a salvação a gente não perde quando a gente tropeça, porque é Jesus que nos sustenta. É Jesus que trabalha em nós e efetua em nós uma obra completa. A gente vai tropeçar porque a gente não é perfeito. A gente vai tropeçar porque a gente está sim suscetível a erros. Mas os nossos tropeços não vão definir quem nós somos. Os seus tropeços não definem quem você é. Você é filho de Deus, então é Ele que vai te carregar. Ele vai te dar a capacidade de lutar contra o pecado. Ele vai te dar o Espírito Santo, que é poder de Deus para vencer o pecado. E aí você fala assim, Léo, mas então e se alguém vive deliberadamente no pecado? Cara, tem uma solução para tem uma resposta para essa pergunta sua, que ela é muito clara. Essa pessoa nunca teve um encontro verdadeiro com Jesus. Essa pessoa nunca experimentou a verdade do Evangelho em sua totalidade. Parece absurdo, mas a gente vê Jesus dando esse exemplo, porque naquele dia, muitos dirão, Senhor, eu profetizei em seu nome. Senhor, eu efetuei milagres em seu nome, expulsei demônios em seu nome. Como? Como? Mas essa pessoa não teve um encontro real com o Senhor. Essa pessoa não conheceu o selo do Espírito Santo de Deus. Porque a obra é dele, cara. Não é nossa. E eu creio em um Deus, e eu acredito que você também creia nesse Deus, que é um Deus que transforma o nosso coração. E a partir do momento que ele transformou o nosso coração não é mais de nós mesmos. Então não é possível que alguém que teve um coração transformado volte para esse lugar. Tá, aí surge uma segunda pergunta. E se eu esfriar na fé? Perder o primeiro amor é perder a salvação? E quando a gente fala em primeiro amor, a gente sempre lembra, né, de Apocalipse 2, 4 a 5, que fala assim: contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Cara, aqui não está falando sobre perder salvação, não. Aqui, eu até anotei, está falando sobre 3 coisas. Primeiro, é uma advertência à comunhão. Segundo, é uma advertência ao fervor espiritual e ao testemunho. 3 coisas muito importantes que a gente vai perdendo ao longo da caminhada se a gente não refletir sobre o que a gente está fazendo. E é importante ver como que o Espírito Santo ele continua agindo na sua igreja. Mesmo através do esfriamento espiritual, o Espírito Santo ele nos vem com poder, ele nos enche, ele nos capacita, ele nos dá força, ele nos dá ânimo quando a gente está desanimado. E, cara, tem momentos na vida que a gente vai estar desanimado, eu tenho certeza, você está vendo esse vídeo aqui, talvez você é líder de GC, talvez você é líder de ministério, talvez você está indo na igreja, está decepcionado com as coisas que estão acontecendo, está desanimado, mas o Espírito Santo está te falando, filho, não desanima porque eu estou contigo. E é isso que acontece na nossa vida. Tem dados momentos que a gente não tem força mais para orar. Tem dados momentos que a gente não tem força mais para cantar. Tem dados momentos que a gente não consegue nem fechar os olhos e imaginar a realidade de Deus. E a gente se sente abandonado por Ele, mas é a gente que está abandonando Ele. Mas o Espírito Santo nunca nos abandona. Ele sempre está conosco. E ele não vai nos desamparar. Ele não te desampara. Ele é capaz de te levar para outro lugar. Então, se você está em um lugar de desânimo, ele que é capaz de te tirar desse lugar. Ele que te tira do lamaçal, ele que te tirou do lamaçal do pecado, ele te traz para a maravilhosa luz dele. É ele que te coloca nesse lugar de ânimo, de força, de ímpeto. Então, cara, não desanima, mesmo no meio dessa dificuldade. Se você está desanimado, se você perdeu o primeiro amor, bate o joelho no chão e fala, Deus, eu preciso de ti, eu não consigo caminhar sem você. E eu sempre, cara, sempre vou lembrar de Filipenses 1,6, que fala assim, ó, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, até o dia dele voltar. Eu estou contigo, é o que ele diz. É o que ele diz. Não é o que eu estou falando, não, é o que ele diz, que ele vai estar contigo. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Outro texto que a gente pode ler é de Lucas 22, 31 e 32, que fala assim, ó, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo.
mas eu orei por você, para que sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Você pode imaginar num churrasco, quando a brasa ela esfria. Se tem brasa, cara, tem fogo ainda. Se você soprar, o fogo reacende. Sabe o que significa? Que o Espírito Santo é que vai soprar na sua vida, na sua casa, que vai soprar no seu ministério, no seu GC. É Ele que sopra a vida, é Ele que capacita, é Ele que dá força, e Ele vai dar um sopro de vida, que o fogo vai reacender. Então aquele que é verdadeiramente salvo, ele não se perde, porque o Espírito Santo é que mantém, é o Espírito Santo que fortalece, que dá o fôlego de vida e que coloca ele na nova vida em Cristo. Então assim, perder o primeiro amor não significa perder a salvação. Perder o primeiro amor pode significar, talvez, perder a alegria, a intensidade da comunhão. Mas o Espírito Santo vai te colocar de novo. Eu sei que às vezes a gente faz perguntas teológicas, mas para problemas que a gente tem na nossa vida pessoal. E talvez você está passando por isso. Talvez você está sentindo que perdeu o primeiro amor. Cara, o Espírito Santo. Porque se você é salvo, o Espírito Santo está contigo. Não acha que você está sozinho na caminhada, cara. Sabe por que alguém desvia? Porque está se sentindo sozinho. Porque está sozinho. Sabe, o Espírito Santo não perde ninguém. Deus que eu acredito, ele não perde ninguém. Terceira pergunta, e ela é muito relevante, e se eu não amar meus irmãos? Cara, isso é tão profundo. 1 João 2,9 fala assim: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. O amor, ele é teste da verdadeira fé. Não tem como eu ter fé se eu não amo meu irmão. Se eu não amo as pessoas ao meu redor, se eu não demonstrar um fruto do Espírito Santo, e aí a gente volta lá no que a gente falou sobre santidade, se eu não viver a realidade de Deus na minha vida, eu não tô na luz, eu tô nas trevas ainda, eu tô sendo enganado. Não se deixe ser enganado. Ir na igreja não quer dizer que a pessoa está salva. Dar dízimo não quer dizer que a pessoa está salva. Orar, chorar, se quebrantar, não significa. E quando eu falo se quebrantar aqui, é de chorar na hora do louvor. Porque um coração quebrantado, de fato, ao Espírito Santo, entregue ao Espírito Santo, é transformado. A gente confunde se quebrantar com chorar no louvor. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Embora a gente colocou, usualmente é a mesma coisa, né? A pessoa está se quebrantando, ela está chorando, ela está abrindo o coração, mas se ela abre o coração para Jesus fazer uma obra nela, essa obra vai ser completa. Mas o problema é que a gente quer Jesus até... Você convida Jesus para entrar na sua casa, só que só na sala. Entendeu? Jesus, senta aqui no sofá. Senta aqui no sofá, Jesus. Senta aqui. Calma. Entra na minha casa, entra na minha vida, mas não mexe com as minhas estruturas, não. Não sara todas as feridas, não. Não me ensina a ter santidade, não. Senta aqui, Jesus. Eu quero amar somente a ti? Não. Eu vou amar muita coisa, viu, Jesus? Não. Tem diferença. Por isso que o cristianismo é a maior religião do mundo e a gente vê o mundo do jeito que tá. Porque é cristianismo, porque é religião. A gente gosta do número. É importante o número. É legal. Mas se não houver transformação real, não faz diferença. Ai, gente, é a maior religião do mundo. Segundo o censo, os evangelhos cresceram. Se não tiver uma conversão real, não faz diferença. Se o Espírito Santo não estiver ali, não faz diferença. E é interessante a gente pensar, porque a Bíblia não fala que alguém regenerado pode perder o amor pelo irmão. A pessoa que não ama o seu irmão, ela não é regenerada. A Bíblia está sendo bem clara. Mais ou menos, Léo. Não é mais ou menos. O invejoso, por isso que o invejoso não entra no reino dos céus. Por isso que o avarento não entra no reino do céu. Por isso que o orgulhoso não entra no reino do céu. Por isso que o ladrão não entra no reino do céu. Porque ou demonstraçãozinha que não ama, né? E se não ama, meu querido, se não é fruto do Espírito na sua vida, não tem como chegar lá. Por isso que a gente não é católico. Porque não é sacramento que vai te salvar. Porque não é você mergulhar na água que vai te salvar. Porque não é, meu querido, você tomar a ceia que vai te salvar. Se não tiver o Espírito Santo na sua vida,
tirando esse coração de carne e colocando no coração dele. Não adianta. Tô ficando doido. Tô ficando doido aqui. Porque essa é a realidade. E é dura. O povo quer um evangelho de paz e amor, mas às vezes não vai ter paz e amor. Vai ter, sabe o quê? Vai ter muito amor do Senhor e é misericórdia na nossa vida. Tem que amar esse cara na moto. Todo dia que tô gravando, ele sai com a moto. Acho que ele não gosta de ouvir a mensagem, não, mas vai chegar no coração dele. E aí eu penso em dois versículos, João 13, 35, que fala assim: nisso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Se você não demonstrar amor, você já está entendendo a ideia, né? Romanos 5, está falando assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. É interessante a gente pensar em uma família, por exemplo. Né? Se um filho ele briga com os irmãos dele, ele não deixa de ser filho. Ele pode ficar de castigo, ele pode estar de disciplina, ele não perde a identidade dele. Sabe? Contanto que ele faça parte dessa família de fato. Porque aquele que não é filho. Sabe o amigo da família? O amigo da família é aquele que frequenta, é aquele que vai no churrasco, aquele que vai nos aniversários, esse é o amigo da família. É quase um filho. É quase. Quando ele briga com o filho, quando ele não ama o filho, ele sai, ele abandona, ele deixa de lado, ele é rejeitado, mas sabe por quê? Porque ele não é filho. Então ele não perdeu a identidade, porque ele não é. Então aquele que não ama, ele não é da família, ele é amigo da família. Ele é o crente que frequenta, mas ele não é crente. Ele não é crente de verdade. Uma coisa que a gente pode observar é que amor ao próximo não é opcional. É regra. Se você faz parte da família de Cristo, você ama o seu irmão. E você fala assim, mas ele não ama. Então talvez ele não seja da família. Cara, e a resposta para a pergunta, e essa eu quero deixar claro que é a interpretação que eu acredito correta do texto bíblico, é que o ser humano não é capaz de se salvar. E também não é capaz de perder a salvação que não foi ele que conquistou. Então, se não é ele que conquista, não é ele que é capaz de perdê-la. Tá entendendo a lógica? Se eu não conquistei, como que eu perco algo que eu não ganhei? Não, ele me mantém. Se ele me conquistou, ele me mantém. E aí, eu quero já destacar, porque isso não é... Léo, então eu posso fazer o que eu quiser, que eu continuo salvo e tal. Esse pensamento aí, é de alguém que não é salvo. Já fica observando isso. Quando a pessoa falar isso, eu sou salvo pela graça e tal, então eu posso fazer o que eu quiser. É um pensamento de alguém que não foi alcançado pela graça. E a gente tem um vídeo que fala sobre lei e graça, que você vai entender. Eu até falo um pouco sobre esse conceito. Então, assim, esse pensamento é de quem não é família. Né? Eu não preciso. Então não é. Já respondendo, né? João 10, 28 e 29 fala assim: eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Outro texto para reforçar, Romanos 8, 38 e 39. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas nem a morte, nem a vida, nem... Meu Deus, mais um versículo. Hebreus 10, 14. Porque com um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Cara, uma coisa que eu gosto de pensar é como se a gente tivesse um navio indo em direção à vida eterna. O capitão desse navio é o nosso Senhor Jesus Cristo. A tripulação é o Espírito Santo e a gente é só passageiro. A gente pode tropeçar no convés, a gente pode cair no convés, mas ele nos garante que a gente não cai no mar, que a gente não sai desse barco. Cara, que o tropeço seja na sua vida a raridade. Que você queira andar
de glória em glória com o Senhor Jesus. Que mesmo que você tropece dentro desse navio, que ele te sustente e te leve até o objetivo. Se está com dúvida se você fez algo e perdeu salvação, comece a examinar a sua vida. A sua santidade é a obra de Deus em você. Comece a olhar para você, comece a pensar assim, cara, o que Deus tem feito? Quais são os meus pensamentos? Será que eu tenho sido um cristão verdadeiro? E, cara, se você tem se sentido frio, reacenda essa chama, cara. Peça o Espírito Santo, ele está disponível para você. Espírito Santo, não sei o que está acontecendo, eu não consigo mais orar. Mas ele vai te dar as palavras certas, e ele vai te colocar no caminho certo. Ele não vai te deixar cair do barco. E, cara, ouça esse conselho, ame seus irmãos, cara. Ame a igreja do Senhor. Não estou falando da igreja quatro paredes, estou falando, ame a igreja do Senhor. Ame a obra do Senhor. Ame o evangelho do Senhor sendo pregado. Ele não vai te deixar cair do barco. Cara, se essa palavra falou com você, deixa aqui nos comentários. Talvez você tenha tanto medo de perder a salvação, mas o Espírito Santo está te dando paz para você viver uma vida com Ele. Não uma paz para viver a vida da forma que você acha que tem que viver, mas a forma que Ele preparou para você. E eu tenho certeza que Ele preparou da melhor forma, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito, e você é chamado por Deus. Se você está chegando aqui no final desse vídeo, o Senhor tem propósito para a sua vida. Então, meu filho, tudo coopera para o seu bem. O Senhor é o capitão desse barco. E o que Ele pede para você é o seguinte: confie em mim. Eu não vou te deixar cair. Então, confie no Senhor, que mais Ele fará. Fala, meu povo! Esse é o momento da leitura de comentários. Se você não deixou seu comentário, cara, tá perdendo tempo, cara. Por quê? Eu faço essa leitura de comentários aqui e eu posto os comentários lá no Instagram também. Às vezes não é o mesmo comentário, mas às vezes eu vou postar lá também. Então, comenta aqui embaixo, cara. Deixa esse comentário aí. Você vai participar de tudo que tem acontecido aqui no canal. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. E o primeiro comentário aqui é do Matheus Carrijo. E ele tá falando assim: sou Matheus, 23 anos, sou de Curitiba, Paraná. Sou discípulo da Igreja Batista e adorei seu sermão. Muito edificante e lustro. Estarei acompanhando seu sermão porque de fato é muito bom. Deus te abençoe sempre e te prospere, jovem. Amém. Mateus, muito obrigado pelo seu comentário. Deus abençoe sua vida. E é muito bom, cara, a gente vê que a mensagem está chegando. É muito... O canal foi pensado nisso, cara. A gente quer que essa mensagem chegue cada dia mais longe. Então, muito obrigado pelo seu comentário, meu amigo. O segundo comentário aqui é do Ricardo. Ele está falando assim: um abraço do GC. Rapaz, eu não sei falar isso aqui não, Ricardo. Dona Med. Vai ficar assim, viu? Da Lagoinha Dublin. Ricardo, Deus abençoe sua vida, cara. É muito bom ler o seu comentário aqui. A gente vê que tem gente do mundo inteiro. Então, um grande abraço para você e pro seu GC. Eu tenho certeza que Deus vai fazer ainda mais na sua vida. Deus abençoe, ó. Beijo para vocês. Outro comentário é da Renata. Ela tá falando assim, ó: GC Intimidade, Lagoinha, Paraopeba. Obrigada pelo conteúdo. Marco ponto toda semana aqui nos estudos. Deus abençoe você, não pare. Renata, grande abraço para você. Eu fico muito feliz. A gente vê que tem gente que acompanha semanalmente aqui os vídeos do canal. Fico muito feliz de verdade. Então, assim, um grande abraço. Que Deus abençoe. Eu quero agradecer sempre que vocês deixam o comentário aqui, gente. Fico muito feliz. Eu e minha esposa, a gente lê, a gente fica assim, cara, como é que Deus faz as coisas? É loucura, mas é Ele que vai fazendo. E eu espero que essa mensagem vá chegando ainda mais. Então, compartilha para o seu GC, compartilha na sua igreja. Tenho certeza que essa mensagem não para. Então, vamos para cima.